pergunto, qual é a sua opinião? O que é que você pensa sobre isso? Existem tendências duelando na igreja. Por exemplo, teólogos conservadores versus teólogos progressistas. Alguns teólogos progressistas, na ânsia de servir como instrumentos de mudanças sociais e políticas, acabam, eles não concordam, mas muitos teólogos conservadores dizem que sim, eles acabam por distorcer ou invalidar alguns pontos da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Todos os textos da Bíblia são para os nossos dias ou textos da Bíblia podem ser desconsiderados? E para participar comigo, nós temos aqui o professor e pastor Gessé Odilon, pastor Gessé Odilon, que é pastor na igreja O Brasil para Cristo, com vasta formação teológica, não é? Tem bacharelado em teologia, formação em propaganda e marketing, se eu não me engano, não me fugiu aqui o currículo do pastor Gessé. Pastor Gessé, a paz do Senhor, boa noite. Paz do Senhor, pastor Cruvinel, paz do Senhor a toda essa audiência maravilhosa. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês para nós falarmos sobre esse tema tão importante, tão pertinente, tão atual. E eu espero que essa nossa conversa seja de uma grande contribuição para aqueles que talvez ainda tenham alguma dúvida sobre este assunto, que ouçam ali e acolá algumas palavras ou algumas expressões ou até algumas ideias e tem ficado confusos, tem ficado no meio desse, entre aspas, desse tiroteio, né, teológico e ideológico também. E nós queremos, com a graça de Deus hoje, usar a Bíblia para explicar a Bíblia. Quero agradecer ele estar aqui, porque o pastor Cruvinel, na minha opinião, é o maior debatedor bíblico do Brasil. E ainda bem que hoje nós não vamos debater, vamos conversar. Mas vai ser uma bênção em nome de Jesus. Bom, mas deixa eu dizer que o pastor Gessé Odilon Rodrigues é bacharel em teologia, bacharel em comunicação social, publicitário e especialista em marketing pela PEA da USP, né? É isso mesmo? Isso mesmo. Pastor da Igreja Faculdade de Brasil para Economia e Cristo em Administração Arujá. da USP. Exatamente. Pastor da Igreja Brasil para Cristo em Arujá, meu colega, meu companheiro na Igreja Brasil para Cristo em Arujá, autor do livro Véspera de Avivamento. Pastor Gessé, nós ouvimos aí, inquietando a igreja, expressões como o arrebatamento é um horizonte utópico. O arrebatamento não vai acontecer. Se é um horizonte utópico, é porque ele não vai acontecer. Em que pese ser pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista, será que o arrebatamento é uma doutrina da igreja? Uma outra questão, a Bíblia precisa ser atualizada, porque nós temos novas composições sociais, por exemplo, com relação à família, não é? Com relação ao relacionamento de homem e mulher. Pastor Gessé, nas suas considerações iniciais, o senhor tem alguns minutos, fique à vontade, mas a pergunta é: a Bíblia é um livro de páginas mofadas? Bom, em primeiro lugar, é importante nós colocarmos a Bíblia no lugar em que a Bíblia está e o homem no lugar em que o homem está. A Bíblia é um livro que fala sobre passado, presente e futuro. Aliás, esta é a diferença entre a Bíblia e Alcorão, entre a Bíblia e Bhagavad Gita, entre a Bíblia e livro de Mormon ou qualquer outra literatura que nós possamos procurar nelas a verdade. A Bíblia fala sobre o passado de uma forma que não existe hoje uma maior fonte arqueológica no planeta maior ou melhor do que a Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro que fala sobre o presente de uma forma muito, muito precisa. E se você olhar a Bíblia, vai entender que os ensinos da Bíblia, se bem interpretados, se corretamente interpretados, eles valem para o dia de hoje. E a Bíblia fala sobre o futuro muito mais atual, de uma forma muito mais atual do que o jornal de amanhã, do jornal que ainda não saiu. Há um texto bíblico que embasa isso,
que é Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e a palavra de Deus é eficaz. Se a palavra de Deus é viva, quer dizer o quê? Que ela está, obviamente, válida, né? E quando fala eficaz, ela não perdeu a sua eficácia. Ela não desbotou, ela não empoeirou, ela não se perdeu, ela não se desatualizou. Eu, quando falo que temos que colocar a Bíblia no seu lugar e o homem no devido lugar, é porque existem algumas demandas sociais e políticas que elas mudam com o tempo, é importante que todos entendam isso, elas mudam com o tempo. O que a sociedade do século XXI vai para a rua ou para a internet brigar ou exigir, com certeza não é o que a sociedade exigiu no século XVIII, ou XVII ou XV, e não será, se Jesus não voltar, o que a sociedade vai demandar no século XXII, XXIII e XXIV, e nós não estaremos aqui. Então, as demandas da sociedade, elas são passageiras, elas são temporais. E Romanos capítulo 12, verso 2 diz o seguinte: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu entendo com isso que a palavra de Deus sendo viva e eficaz, imutável, assim como Deus é imutável, ela não precisa de remendos, ela não precisa de costuras, ela não precisa de maquiagem, ela não precisa ser renovada. O que ela precisa então, pastor Cruvinel e demais ouvintes? Ela precisa ser... Pastor, me dê um minuto só. Deixa eu pedir perdão às pessoas que estão acompanhando no meu Facebook, no meu Instagram e no meu canal do YouTube. Por um problema técnico está travando. Então, a minha equipe está tirando essa transmissão do YouTube, do Facebook, porque as pessoas estão dizendo aqui que não está muito ruim e eu peço perdão. Depois, assim que terminar, eu vou colocar no YouTube e peço perdão a vocês. Minha equipe pode tirar? Pode continuar, pastor. Ok. Então, essas demandas mudam, porque o homem muda, mas a Bíblia não muda. E se a Bíblia não muda, ela é, portanto, a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, escritura divinamente inspirada. Agora, o homem, ele, com as suas demandas, ele entrou em alguns caminhos perigosos, pastor Roberto, que seriam, por exemplo, o humanismo, onde o homem é colocado no centro das coisas e as necessidades desse homem são colocadas como mais importantes do que a própria palavra de Deus. E aí houve alguns movimentos, né, que começaram com movimentos políticos e sociais, e eles tentaram fazer o quê? Tentaram anular a importância da igreja e da Bíblia. Mas eles não conseguiram combater isso do lado de fora. Como que eles fizeram? Eles tentaram combater a verdade da Bíblia do lado de dentro da igreja. Esses movimentos, talvez dê tempo da gente pincelar um pouco, como teologia da libertação, esse relativismo teológico, esse liberalismo teológico, esses movimentos que, com seus falsos teólogos e falsos doutores, minaram a igreja. Eles já foram vencidos academicamente, é importante dizer isso, porque academicamente, tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Evangélica já combateu esses movimentos. Mas, na prática, eles encontraram espaço, com o pretexto de defender as minorias, de fazer o que eles estão chamando de atualizar a Bíblia. Voltando um Mas pouquinho... como é possível, pastor? Como é possível atualizar a Bíblia? Porque a Bíblia ela é a palavra de Deus, não é? Nem toda a Bíblia é doutrina e nem toda doutrina é para a igreja. Então a Bíblia pode ser atualizada no sentido dos usos e costumes, sim ou não? Então, eu acredito que a palavra ideal para nós usarmos é: a Bíblia pode ser interpretada e contextualizada. O que acontece? Nós, o senhor como um teólogo, sabe que existe uma matéria que todo teólogo tem que se esmerar nela, chamada hermenêutica. Sem Quando dúvida. nós aplicamos a hermenêutica correta e a exegese textual correta,
e uma crítica textual correta, nós estamos fazendo o quê? Estamos interpretando a Bíblia e contextualizando. É aí que está. O problema é que, quando eles falam essa palavra atualizar a Bíblia, eles não estão usando essa palavra no sinônimo de contextualizar. Eles querem dizer isso, mas, na verdade, o que eles querem é mutilar a Bíblia. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela precisa ser interpretada. E as regras da Irmão, pode hermenêutica dar um estão exemplo? claras. Dar um exemplo, por favor? Um Vou dar um exemplo. exemplo. Por exemplo, eu vou estudar a Bíblia e vou me deparar com o Antigo Testamento, com uma palavra, um ensinamento corrente chamado circuncisão. Ora, se eu interpretar a Bíblia literalmente e isoladamente, esse texto, eu vou aplicar um conceito judaico para a igreja do século XXI, que ele é inútil no sentido de fé, no sentido de se aproximar de Deus. Agora, se eu aplicar a hermenêutica correta, onde eu vou descobrir quem escreveu, para quem escreveu, qual era o contexto histórico, qual é o ensinamento do Novo Testamento em relação a isso, como é que este texto se harmoniza com a revelação global da Bíblia, eu vou entender que a circuncisão era um pacto firmado entre Deus e o povo de Israel para que aquele povo tivesse uma aliança com Deus. E que a igreja já não faz parte deste pacto, dessa aliança e deste ensinamento que foi contextual ou pontual histórico. O que acontece? Qual é o perigo? Alguns irmãos, na ânsia de atualizar a Bíblia, ou eles pegam esse texto e trazem como doutrina, ou eles pegam alguns textos que são doutrina e eles tentam contextualizar à luz das demandas da sociedade atual. E olha que interessante, pastor Cruvinel. Eu tenho um texto em Pois não. Gálatas capítulo 1 que alguém que queira atualizar a Bíblia talvez não tenha lido esse texto. Eu vou ler do Vamos versículo lá. 7 em diante e vai ser interessante a leitura. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 1, versículo 7. Mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha o que Paulo estava dizendo, que naquele tempo alguns homens estavam inquietando a igreja para transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anunciou outro evangelho, além do que já tenho anunciado, que seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora, de novo também vos digo, se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do que já existe, seja anátema. Por quê? Persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Se eu estivesse agradando os homens, eu não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Olha, o evangelho que vos anuncio não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? As demandas humanas não são parâmetro, não são régua para nós medirmos o que a Bíblia tem de atual ou não atual. A Bíblia está atualizada. Quem está desatualizado em relação a ela é o homem. E ele só consegue se atualizar do Espírito Santo, da leitura da Bíblia, de se aproximar de Deus com humildade. Essa Deixa eu, conversa de atualizar a Bíblia é heresia. deixa eu até compartilhar com o meu irmão. Gálatas 1 ainda, capítulo 1, versículo 6. Taumatis roti hutos tareus metatiste apotu cales. Deixa eu, tá pequeno aqui, deixa eu chegar mais perto. Cales santos rimas en hariti Cristo reis heteron evangelion. Quer dizer, se alguém pregar um outro evangelho, em que pese alguns dicionários colocar a palavra alós ou alós como também diferente de outro texto, aqui, alós, no versículo 7, que não é outro, é a contraposição da palavra heterós. Heterós é de tipo diferente. Então, Paulo está dizendo claramente, se alguém pregar um evangelho de tipo diferente, no versículo 7, que não é alô, que não é outro, então ele seja anátema. Então, existe uma predição sobre esse espírito de tentar
suavizar a doutrina bíblica, não é isso, pastor? Sim. Não é isso, pastor? Que bom que o senhor trouxe o texto grego para dizer exatamente isso. Essa palavra héteros, eu não sei se a pronúncia correta seria esta. Heteros, é Heteros. isso? Isso. Aqui no caso, Heteros. É um outro no caso, absolutamente diferente. ele Agora está no vamos lá. acusativo, heteron. Ok. Pode continuar. Tiago diz o seguinte, Tiago capítulo 4, versículo 4. Quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Então nós vamos Exatamente. pegar esse texto de Tiago com os textos de Paulo, que o pastor citou, inclusive aí a palavra grega e o que ela significa, com aquilo que Jesus fala em relação à sua palavra. Uma vez um grupo chamado Saduceus, que era um grupo que queria atualizar a Bíblia, pastor Cruvinel, porque eles já não Sim. acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam em espírito, então eles queriam atualizar a Bíblia. Vamos parar de falar sobre essas coisas, vamos falar sobre coisas Judeus atuais. humanistas. E eles encontraram com Jesus. Isso, exatamente, humanistas. É um grupo dentro do judaísmo que já tinha essa vertente humanista. Depois esse Então pensamento foi estruturado. Jesus dá me dá uma parte. Me dá uma parte. Então quer dizer, presta atenção, viu, irmão telespectador, que o que você vê hoje, na verdade, é um remake que vem acontecendo em vários pontos da história. Que aconteceu na época de Jesus com os saduceus, que aconteceu no século XVII com filhos da reforma que esqueceram a espiritualidade e começaram só a discutir filosofia, e que está acontecendo agora nesse período que eles chamam de pós-modernidade. Pode continuar. Exatamente, parece que é um ciclo, né? Salomão já disse isso, né? O que é, já foi. Então, olha só, os saduceus foram interrogar Jesus, e Jesus, em Mateus 22, verso 29, diz para eles uma coisa que vale para nós hoje. Jesus diz o seguinte: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha que interessante. O senhor pode observar todas essas pessoas que tentam, entre aspas, atualizar a Bíblia, são garotos propagandas do inferno. São pessoas inteligentes, comunicativas, carismáticas, estão em destaque, mas eles estão servindo veneno para o povo, porque eles querem pegar as demandas da sociedade, quer seja homossexualidade, a questão espiritual da Bíblia, ou sobrenatural ou metafísica, eles querem invalidar. O senhor começou falando sobre o arrebatamento de Jesus. Eles já nem acreditam, por exemplo, aí já no que século Jesus... perdão, pastor, no século XIX, houve uma teologia chamada teologia da desmitologização, não é? E aí todos os milagres eram Exatamente. considerados Aí ele chegou como ao ponto... fantasia. E se deriva disso, o centro, a religião não é mais teocrática, mas antropocêntrica, aliás, não é teocêntrica, mas antropocêntrica, quer dizer, em função do homem. É o que está acontecendo hoje. E aí eu tenho algumas perguntas que já mandaram lá no Netfé, que eu quero compartilhar contigo, mas pode continuar sua linha de raciocínio. Então, o que eu ia dizer é o seguinte, que eles já estão olhando para os milagres de Jesus da Bíblia, dizendo, por exemplo, não, Jesus não multiplicou o pão. O que Jesus fez foi o seguinte, cada um deu o que tinha, e aí, nessa divisão, aí entra uma questão marxista também, né? Nessa divisão, Jesus conseguiu alimentar a todos. Ah, não, Jesus não andou sobre as águas. Na verdade, o que aconteceu foi um fenômeno que pareceu que ele andou sobre as águas. Jesus não ressuscitou literalmente. Então eles começam a. Olha o perigo. Na ânsia de contextualizar a Bíblia, de racionalizar a Bíblia, eles estão destruindo o que nós chamamos de sagrado. Nós consideramos a Bíblia como Irmão, livro de Deus. Isaías 34 agora diz o seguinte. o irmão, perdão, irmão. O irmão vê que no final do século Pode XIX, falar. essas teologias perniciosas e deletérias, como teologia da desmitologização, teologia da crise, teologia da morte de Deus, essa teologia liberal infesta a Alemanha, berço da reforma, roubando a fé do coração do povo. E qual foi a consequência? O povo transferiu a fé para o discurso
o discurso veemente de um austríaco chamado Adolf Hitler. Qual foi o resultado disso? O resultado disso, a morte de 6 milhões de judeus, milhões de civis e militares de diversos países e a derrocada da Alemanha. O dinheiro alemão não servia para fazer papel de parede no final da Segunda Guerra Mundial. Então, aí tem uma pergunta da Ana Carolina. A Ana Carolina faz uma pergunta aqui, o seguinte: pastor, isso vem por pessoas com pensamentos políticos? Então, será que essa visão do marxismo que o irmão Com certeza. colocou está vindo de pessoas com pensamentos políticos? O que o senhor acha disso? Bom, em primeiro lugar, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz: nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que é importante a gente entender? Existe uma conspiração diabólica para enfraquecer a igreja, para invalidar o poder da mensagem do evangelho. Ponto. Isso é uma questão espiritual que sobrepõe a qualquer questão natural. Mas vamos lá. O que impede, por exemplo, de haver uma dominação ideológica sobre os seres humanos? Uma coisa chamada Palavra de Deus, que trata cada um como uma alma com um valor precioso, com pessoas que têm um projeto de Deus diante deles, que eles podem optar em seguir este projeto, com uma palavra de transformação, que nós chamamos de evangelho, que são as boas novas. Agora, esses movimentos que começam, sim, políticos, eles têm um plano de dominação. Essa é a verdade. E como é que se domina um mundo, uma nação? Ideologicamente, né? Bom, o que eles prometem para você? Eles te prometem uma liberdade, que é falsa. Mas eles começam a entrar no mundo acadêmico. E o que eles fazem? É o seguinte, por exemplo, marxismo. O marxismo, ele que é, obviamente, nós vamos chegar no comunismo, né, se a gente for mergulhar nisso, eles começaram a criar uma teologia, salvo engano, se eu não me engano, foi na Rússia que começou isso em primeiro lugar. Eles queriam invalidar o poder da igreja na Rússia, então eles começaram a criar uma coisa chamada teologia liberal. Essa teologia ensina, por exemplo, o seguinte: olha, nós temos que cuidar da sociedade, porque o evangelho, ele vem para essa transformação social. Só que nessa transformação social, o indivíduo principal é o homem. Se a palavra de Deus colide com o interesse do homem, vamos valorizar o homem, porque aquilo que está escrito é só uma lição geral. Aquilo que está escrito não tem que ser levado como uma verdade absoluta. E por que isso é político? Porque a verdade absoluta vai sair dos pensadores, dos teóricos que escreverem sobre isso. Mas Quando, se eu aí não que me tá. engano, foi Mas, o mas aí, teólogo chamado Berloff. pastor, a Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Então a questão não é salvar a alma do cidadão, mas libertar o povo da opressão capitalista. E aí a Bíblia também diz que o inferno e a perdição nunca dizem basta. E aí eu quero fazer a seguinte pergunta ao irmão: como é possível alguém que conheceu o Evangelho de João, está aqui, 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará, aliar-se a essa visão que diminui a obra de Jesus, que coloca o homem como centro, que tira o texto fora do contexto, uma vez que Amós 3,3 diz que andarão dois juntos se não estiverem de acordo, como é que pode ser um pastor que ensina a teologia da libertação, que ensina que missões é a reforma social, não é? Que a missão integral não é levar o homem para o céu, compartilhar a mensagem de levar o homem para o céu, mas suavizar o evangelho a ponto de quebrar os paradigmas estabelecidos por Deus na mente deles e mostrar um Deus que é só amor e não é justiça. Como concilia isso? Bom, isso não se concilia, isso se explica, né? Segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 4, se eu não me engano, diz: o Deus deste século, cegou o entendimento.
Então, olha só, não dá para conciliar um pastor, um homem de Deus, tentar aliar esta mensagem, porque ele vai cometer violência contra a palavra de Deus. Não tem como. Como o Tiago disse, né? A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Estas pessoas, elas acabam entrando em linhas filosóficas, onde elas acabam se estribando no próprio conhecimento. E aí, eles dão uma aula de filosofia com alguns versículos bíblicos no meio. As pessoas ficam encantadas, porque nunca ouviram aquilo, e nunca ouviram porque aquilo não está na Bíblia. Mas é um discurso que agrada aos ouvidos, é um discurso que agrada aos olhos e agrada os corações. Eles acabam Existe fazendo pecado tantas nesse discurso, concessões. pastor? Existe pecado, Existe conceito, pecado, existe... porque, não, porque assim, o conceito de pecado é uma questão teológica absoluta, concreta. O salário do pecado é a morte. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Romanos 6, 23 e 2 Coríntios 5, 17. Nesse tipo de teologia, essa questão não fica subjetiva. O que é pecado, então? Então vamos lá. Quando eu tiro a Bíblia do lugar de honra que ela está, porque, por exemplo, essas pessoas, pastor Roberto Cruvinel, eles começam a querendo retraduzir uma palavra ou outra da Bíblia, esse é o começo, que eles falam que a palavra foi mal traduzida. Depois eles começam a contextualizar a inspiração bíblica. Nós cremos que a Bíblia ela é imutável, inerrante, infalível palavra de Deus. Nós acreditamos no Theopneustos, nós acreditamos que a Bíblia é inspirada pelo próprio Deus. Mas eles começam a questionar, por exemplo, que Paulo foi influenciado por determinado grupo filosófico da época, que Paulo foi influenciado por uma escola ABC. Aquele escrito de Paulo, ele não pode ser levado ao pé da letra. Aí eles começam a levar para um outro lado ainda. Por exemplo, quem disse que a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia é só um registro. E aí eles começam a falar: existem várias Bíblias no mundo, nós estamos amarrados a um concílio. Então, você vai perceber que essas pessoas, na verdade, elas já colocaram a Bíblia num segundo plano. E o primeiro plano são ideias que foram construídas com base, muitas delas, no marxismo, que também bebeu da água do humanismo, que formou esse liberalismo teológico, que é o relativismo, e na verdade nós estamos apenas querendo o seguinte: olha, eu quero validar que o homem pode fazer o que ele quiser. E a Bíblia, nesse ponto, diz isso, em outro ponto foi mal traduzida, em outro ponto foi um concílio, em outro ponto Paulo errou, e pasmem, pastor. Hoje tem pessoas ensinando, inclusive, que Deus pecou, que Deus tem que pedir perdão, e esses absurdos vão mergulhando. Na E aí, deixa verdade, eu só concluir. O senhor, sim. só responder a sua pergunta, senão eu me esqueço. O senhor perguntou se isso é pecado, né? Do ponto de Não, se vista o bíblico, conceito isso é do pecado pecado. existe no meio desse povo, o conceito do Não, pecado, o conceito concreto da hamartia. não como nós acreditamos. Não como nós acreditamos. Então, Porque o que eu existe vejo, um desses pastor, grupos, o que eu vejo é que para um eles desses grupos progressistas. A Bíblia é uma ferramenta e não é uma bússola. A Bíblia, para eles, é uma Muito bem ferramenta. colocado. O texto que diz assim, vós sois o sal da terra, eles deveriam traduzir, vós sois o arsênico da igreja. O arsênico é um veneno, não é? Vós sois, quando a Bíblia diz, vós sois o sal da terra, está falando de gente transformada. Quando a Bíblia diz, vós sois o sal da terra, na leitura neomarxista ou na leitura do marxismo cultural, parece que vós sois a cicuta, não é? Que era o veneno, não é? Vós sois a cicuta da humanidade. Porque se o evangelho não apontar para a conversão, não é evangelho. Isso, respondendo a sua pergunta sobre se isso é um pecado, agora, do nosso ponto de vista da ortodoxia, aliás, eles tentam pegar essa palavra ortodoxia e dar para essa palavra um sentido pejorativo que ela não tem. Ortodoxia é uma coisa boa, é nós termos uma linha de pensamentos que é sagrada, que é autorizada, que é a linha mais reta e mais Vem do é, grego.
e a mais Ortós, aplicada. reto, doxo é o Isso, que parece. isso. Mas eles tentam trazer um sentido pejorativo para essa palavra ortodoxia, dizendo assim: vocês são muito ortodoxos. Ou seja, eles querem dizer que ortodoxia é sinônimo de ultrapassado, e não é. Né? Eles tentam dizer: Nos vocês são chamam de fundamentalistas. fundamentalista. Fundamentalista. Exatamente, chegamos na mesma Então, o palavra. Mas olha o fundamentalista que é a o que Bíblia tem diz. fundamento. O O que a que não Bíblia tem diz sobre. fundamento é o quê? Pastor, só para Pois é. corroborar meu negócio. É, o fundamentalista é o que tem fundamento. A Bíblia ensina assim, ó, que nós devemos fazer a nossa casa sobre a rocha, não sobre a areia. Porque a tempestade não derruba uma casa sobre a Pois, rocha. Então, se essa é a questão de ser fundamentalista, eu prefiro ter fundamento. Não é? Eu prefiro ter fundamentos. sim, A primeira de Pedro, capítulo 2, fala sobre isso. Pastor, nós temos algumas perguntas aqui. O senhor quer terminar a linha de raciocínio para eu compartilhar as perguntas? tá. Só terminando a linha de raciocínio, então. Para nós, consideramos isso um pecado, porque em Apocalipse, capítulo 22, salvo engano, ou 21, não me lembro exatamente agora, diz o seguinte: aquele que acrescentar alguma coisa neste livro, será acrescentada as dores, né, ou as pragas contidas nele. E aquele que retirar uma palavra, será-lhe retirada a parte da árvore da vida. Então, a Bíblia é a Bíblia como ela está. Ninguém precisa mutilar a Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Então, essas pessoas cometem sim um pecado. Qual é o pecado que elas cometem? Chama-se sacrilégio. O que é sacrilégio? É um ataque contra as coisas que são sagradas. E a Bíblia ela é sagrada, a Bíblia ela é a palavra de Deus, tão sagrada que Jesus, no capítulo 19 de Apocalipse, o nome pelo qual ele se chama é Palavra de Deus, imutável, Exatamente. suficiente e é tudo aquilo que nós precisamos. Exatamente, né? Rologos tuteu, a palavra de Deus, né? Rologos tuteu. Pastor, nós vamos ao intervalo agora. Eu quero falar rapidamente, vai abrir uma tela só comigo aqui. Eu quero mais uma vez pedir perdão às pessoas que estavam no meu canal. A questão foi, o problema foi uma questão técnica. Espero em Deus que isso melhore, não é? Porque muitas pessoas tentam assistir pelo meu canal e colocaram algumas mensagens lá que nós tínhamos um problema de áudio. Mas aqui pelo netfé.tv, a transmissão está, me parece que perfeita. Você gostaria de aprender teologia? Gostaria de estudar teologia sem sair da sua casa, no conforto do seu lar? Presta bastante atenção nesta imagem que você está vendo agora na sua tela. Nossa escola, a Escola Teológica Pastor Virgílio dos Santos Rodrigues, é uma escola reconhecida por 2 convenções das Assembleias de Deus. Nós temos cursos interdenominacionais que você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Temos alunos na Inglaterra, Portugal, em vários estados do território nacional. É um curso totalmente apostilado. Temos também um curso de escatologia e de pneumatologia online, mas nós temos cursos totalmente apostilados e onde o aluno recebe todo o material de uma vez e, após aprovação, recebe certificado e histórico escolar. Se você quiser ser um dos meus alunos, temos ali grupo de WhatsApp só para os alunos, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp 11 96766 5787. Eu vou repetir, 11 96766 5787. Vou repetir mais uma vez, 11 96766 5787. Então, nós temos ali curso de preparação ministerial, curso básico em teologia com 24 matérias, médio em teologia com 36 matérias, avançado em teologia com 47 matérias, mais monografia e um grande desconto. Você pode pagar em 3 vezes sem juros. São Paulo e Grande São Paulo não paga frete e você vai ser um dos meus alunos. Vem comigo estudar teologia, manda uma mensagem no WhatsApp 11 96766 5787. Bom, voltando aqui comigo, deixa eu dizer a vocês aqui que amanhã, sábado, eu estarei, juntamente com outros 3 professores muito capacitados, neste evento em Itaquaquecetuba. São 4 teólogos, onde debateremos alguns temas a convite do Conselho de Pastores de Itaquaquecetuba. Nós estaremos, eu, pastor Rodrigo Ursino,
pastor Ezequiel Celari, e também o meu grande amigo, servo do Deus vivo, um dos grandes apologistas do Brasil. Eu até estou com um vídeo dele aqui. Enquanto você segura aqui, deixa eu ver se eu acho uma mensagem que ele me mandou. Não consigo colocar aqui. O pastor Joaquim de Andrade, que é um dos grandes apologistas do Brasil. Então, nós estaremos amanhã pela manhã na Associação Comercial, ali no centro de Itaquaquecetuba, na rua Carlos Barbosa da Silva, número 51. Se você for de São Paulo e quiser me dar um abraço, compareça. Não é? Então, amanhã, debate teológico, Mentes Pensantes. Volta comigo. Quero lembrar, volta comigo agora na tela. Quero lembrar que na próxima sexta-feira nós teremos um outro debate. Qual é o tema do debate? Nós estaremos recebendo o doutor César, professor da Universidade Metodista, professor de psicologia. Nós estaremos falando se depressão tem uma origem espiritual. Será que tem? Tem pastores que dizem que depressão tem origem espiritual. Bom, hoje com bate-papo aqui com meu amigo Gessé, pastor Gessé Odilon, não é? E nós estamos agora caminhando para o final. Nós temos várias questões, vamos tentar respondê-las aqui, tá ok, pastor Gessé? Deixa eu ver. Pergunta da Fabiana de São Paulo, pelo netfé.tv. A Bíblia já sofreu muitas traduções, muito com tradução errada. Uma atualização não iria tirar mais as coisas do contexto? Bom, aí é minha área, sou professor de grego bíblico, né? Não é? Quando a Bíblia fala Almeida corrigida, revista e corrigida, Nova Almeida e atualizada, NVI, essas traduções levam em consideração uma tradução literal de manuscritos como Receptos ou os críticos, fazem tradução de equivalência dinâmica, mas não mudam doutrinas. Por exemplo, nenhuma dessas traduções diz que Deus é Deus ou deusa. É ele ou ela. Não tira o gênero das pessoas, como hoje é uma tendência. Enquanto essa tendência está fora da igreja, nós até entendemos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas quando essa tendência está dentro daquilo que se diz ser igreja, é preocupante. Você quer comentar sobre isso, pastor Gessé? Uma tradução, ela diz, a Bíblia já sofreu muito com tradução errada. Uma atualização não iria tirar mais as coisas do contexto? Não, veja bem. Quando nós falamos atualização gramatical é uma coisa. Agora, o que eles chamam de atualização, eles querem atualizar a mensagem da Bíblia. Eles querem transformar o que era em pecado numa coisa tolerável. Então é assim, a revista corrigida, a revista atualizada, a Nova Almeida atualizada, são atualizações gramaticais. Ponto. Isso daí não é pecado. Isso aí é contextualizar. Agora, mudar intencionalmente uma coisa é mutilar a Bíblia, é pecado. Exatamente. José Verismar, pastor, quando falamos em atualizar a Bíblia, se fala em atualizar as palavras e a forma de falar, bom, você acabou de responder isso, né? Ana Caroline diz assim, em Deuteronômio 4:2, nada acrescentem às palavras que eu ordeno a vocês, e dela nada retirem, mas obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. Olha aí, ó, está escrito, a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Existe hoje até a Bíblia do Tales. Não sei o que é isso. O que é isso? É o cantor. Cada igreja adota a sua Bíblia, um absurdo. Ele não tem competência para escrever nota explicativa teológica, mas ele lançou a Bíblia. Não, vamos falar disso aqui. Não, alguém lançou uma Bíblia, não é? Que fala palavrão, e a Bíblia diz em Tito 2:8, né, que linguagem sem irrepreensível para que o inimigo não tenha que dizer de vós. Aí, logo vão lançar a Bíblia do movimento, né? Diga aí aos manos, né, eu e minha goma serviremos ao Senhor. Né? A Bíblia do movimento, se liga. Já pensou?
Quando Paulo fala com Timóteo, diz o seguinte: desde a tua meninice, sabe as sagradas letras. Sagradas letras. Sagradas letras que podem te fazer sábio e instruído. Agora, eles querem tirar este contexto sagrado, né? Eles querem colocar uma coisa que não vai levar ninguém a lugar nenhum, vai piorar as pessoas. Agora, a irmã citou um texto de Deuteronômio, e eu gostaria de corroborar com o texto de Paulo, 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. Olha o que Paulo diz, pastor, olha que interessante. E eu, meus irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, Exatamente. para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo em favor de um contra o outro. Mas olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 4, 6. Não ir além do que está escrito. Esta palavra está atualizada ou não? E eu acho interessante, Paulo diz, coloquei limite. Coloquei limite. Uhum. Qual é o limite? É a porta da igreja? Não, é o texto da Bíblia Sagrada. Não ir além do que está escrito. Agora, o anônimo diz aqui, ó, boa noite. Na paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Hoje, muitas igrejas procuram produzir suas Bíblias, adotando traduções próprias. O que vocês dizem sobre isso? Bom, se não tiver em linha com... Eu tenho aqui textos. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Este texto aqui, um minuto. Esse aqui é o texto do Novo Testamento grego, que é o Nestlé Ellen de 28ª edição, esse aqui, né? Novo Testamento da Graça. Aqui está a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, não é? Se sair do sentido original, do sentido real, não é uma tradução. Vou dar um exemplo aqui. A tradução do Novo Mundo, que o Evangelho de Eu João, ia falar isso eles agora, traduzem, pastor. ele é um Deus. E o texto grego, se me lembra aqui, ener, reno, rologos, kai rologos, en proston teon, kai teos, teos. Não é feos, eu prefiro teos. Kai teos, en rologos. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra não era um Deus, ela é Deus porque ser Deus é o predicativo do sujeito. E aí as pessoas muitas vezes sequer conhecem línguas originais e tentam dar uma manipuladinha na Bíblia para as suas doutrinas. O José Verismar Pastor, faz uma pergunta. o Sim? Pois não. Pode falar? senhor me permite falar uma coisa dentro desse assunto? Pode. Esta prática, a tradução no rumo das escrituras, já veio há muito tempo fazendo, e isso parou um pouco neles. Mas agora, eles ressuscitaram esta forma de vou fazer a minha própria Bíblia. E nós temos, quem for estudar teologia, o pastor Cruvinel tem um curso de teologia muito bom, quem for estudar teologia vai ter uma matéria chamada bibliologia. Nessa matéria vai ensinar para você, inclusive, sobre o que é tradução e o que é versão. E nas traduções, as mais sérias são feitas com algumas sociedades que estão há anos, algumas há séculos, cuidando do patrimônio chamado Bíblia. Sociedade Bíblica do Brasil, Sociedade Bíblica Trinitariana e algumas outras. Estas novas Bíblias não são ligadas a nada. É só com eles mesmos. E então não se sustenta. Exatamente. Aí é uma tradução mutilada. É isso que eu queria Até falar. tem uma pergunta do José Verismar, dentro dessa linha aqui. Nós estamos saindo um pouquinho do tema do debate, mas não tem problema, vamos te dar instrução. O José Verismar diz: é verdade que foram retirados 10 livros que foram completamente excluídos da Bíblia? Talvez ele esteja falando dos apócrifos, vai estudar no nosso seminário na segunda matéria, que é a introdução bíblica. Apócrifo significa não genuíno, espúrio, diferente de canônicos, que vem da palavra grega canon. Canon é o que é vara de medir, no sentido religioso é o que serve de norma e regra. Os judeus, embora já existissem os apócrifos na época do cânon judaico, mas eles não eram considerados como inspirados. Não é? A Bíblia romana, em 1546, os romanos colocaram os 7 livros e 4 acréscimos para combater a reforma. Nós temos o período de pré-reforma com John Hus, Reforma, Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon e mais o povo lá, Menonita e Anabatista. E depois temos a Contra-Reforma. E aí foram acrescentados esses livros, não é?
Então, isso não é uma mutilação. Pode falar, pastor. Exatamente, pastor. Os judeus, eles consideram como sagrados os 22, são 22 divisões, porque são 22 letras do alfabeto hebraico, que são os mesmos 39 que nós temos no Antigo Testamento. Ponto. Sempre foi assim. A versão grega que circulava no Novo Testamento no tempo de Jesus só tinha estes livros, por isso que nós temos eles. E o Novo Testamento são livros que circulavam na igreja do século I, autorizados por apóstolos e evangelhos que nós sabíamos a certeza de quem tinha sido o escritor. Tudo que veio depois, século VI, século VII, século XVI, são remendos que vieram. Então, a Bíblia que você carrega com 66 livros é a palavra de Deus, inspirada, imutável, infalível, inerrante. Maravilha. Eu quero mandar meu abraço a dois pastores aqui, pedir perdão porque pastor Joaquim de Andrade, mas aí a culpa foi minha, que eu pedi muito em cima da hora um vídeo falando sobre esse tema, e também ao pastor Carlos Roberto Silva, presidente da Comadesp. Pastor Joaquim de Andrade é presidente da AGI, né, é uma agência apologética, e o pastor Carlos Roberto Silva mandou um áudio. Ele é o presidente da Comadesp, da Convenção das Assembleias de Deus. Nós estamos caminhando para o final, pastor. Deixa eu ver aqui. O Henrique Dami, aliás, meu abraço ao meu amigo Henrique Dami, jornalista muito competente, me ajudou muito, fez assessoria de imprensa em alguns canais de televisão, me ajudou muito. Henrique Dami, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Existe hoje até a Bíblia do Tales. Eu nem sabia que tinha isso. Cada igreja adota a sua Bíblia. É um absurdo hoje. Tem igrejas criando e traduzindo as Bíblias em suas linguagens próprias, que vocês já são disso, o pastor já falou, não é? Agora, dentro do debate, nessa questão de modernizar a Bíblia, tem a questão da teologia inclusiva. Pastor, nós temos mais 10 minutos de programa. Eu até ia levar o programa um pouco mais à frente, não é? Mas nós temos 10 minutos de programa. Eu tenho. O que o irmão acha sobre essa questão da Bíblia que. Acho que não sei se é. Eu não vou falar o nome para não errar, mas a Bíblia que apoia a teologia inclusiva, que diz que não há problema algum alguém servir a Deus e praticar a homossexualidade ao mesmo tempo. Bom, se você for ler o Antigo Testamento, lá na criação, Deus criou o homem macho e fêmea. Se você for ler o livro de Levítico, as proibições em relação à prática homossexual fica muito claro. Inclusive, a punição para estes casos era apedrejamento e morte. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Juízo por conta da prática homossexual. No Novo Testamento, Jesus fala sobre o casamento de homem e mulher, e Paulo, em Romanos capítulo 1, condena essa prática, e em Apocalipse há uma condenação também para os chamados de sodomitas e afeminados. Então, assim, a Bíblia, em relação à prática homossexual, ela é muito clara, sempre foi clara. A Bíblia considera isso como um pecado. Mas alguns teólogos, entre aspas, escritores, eles falam que isso foi mal traduzido. Alguns chegam a dizer que apenas 3 textos da Bíblia falam sobre isso, o que é mentira. E eles tentam agora pegar palavras que foram criadas. Deus não combateu isso, porque a palavra não existia naquela época. Isso. E eles tentam ainda usar o grego Não. atual, secular, para traduzir uma palavra de grego bíblico, né, que é o grego koiné, e eles descartam qual era o entendimento da palavra na época. Eles usam, inclusive, por exemplo, o texto de, se me permite aqui, 1 Coríntios 6,9, não Sim. Sabeis que os injustos não andarão no reino dos céus, não erreis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomita. Essas palavras, efeminado e sodomita, são plurais, na verdade, malakoi e arsenokoitai. Não é? Arsenokoitai. As versões King James, Paulinas, Paulos, inclusive são
traduzem até de forma mais dura. Agora, os dicionários de grego, no grego clássico, pode ser traduzido malakoi, ou malakos, né? Como que é o nominativo singular masculino de segunda declinação, como brando, doce, agradável, fácil, complacente, sem força nem vigor. Porém, o texto ele é traduzido dentro do grego koiné, que é um homem que se submete seu corpo à concupiscência desnatural. É exatamente a tradução de Malakós, que está no léxico do Novo Testamento grego-português. E arsenokoitai é o plural de arsenokoites, palavra traduzida por homossexual, sodomita, pederasta. Então, pastor, então o que acontece? É o que o léxico diz. Então, e Strong, ele traduz como macio, o malaikos, né? E, figuradamente, afeminado. Aí eles querem dizer que, na verdade, não é o que nós pensamos. Então, Jesus vai mandar embora quem? Os macios. O que é macio para o senhor, pastor? Não é estranho isso daí? É um absurdo. Então, a teologia tem que ser inclusiva no sentido de que a pregação é para todos, mas aqueles que aceitam a Jesus, eles vão estar expostos a uma palavra de transformação. Eles serão transformados. O Espírito Santo vai transformar eles. O que acontece é que essas pessoas querem criar uma Bíblia, um livro ou um conceito ideológico para satisfazer novamente a demanda da sociedade do século XXI, onde os homossexuais são intocáveis. Bom, eles devem ser respeitados, eles devem ser amados, incluídos na igreja e expostos a uma palavra que vai ser uma palavra de transformação. Isso é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz também o seguinte, Marcos 13:31, que passarão os céus e a terra e as palavras de Jesus não hão de passar. A Bíblia diz em Pedro, capítulo 1, versos 23 e 24, que o homem é como a erva e a sua glória é como uma flor. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então nós não somos homofóbicos, não temos ódio nenhum, nós amamos, mas quando eles estiverem diante da palavra de Jesus e tomarem uma decisão, eles vão estar expostos a uma palavra de transformação. Mas é importante até dizer que o texto de Coríntios não é exclusivamente de homossexualidade. Tem outros pecados lá. O salário do pecado, seja qualquer pecado, é a condenação. Agora, deixa eu dizer aos irmãos, se vocês quiserem um estudo sobre teologia inclusiva, entrem no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br. Na área downloads tem lá um estudo com mais de 10 páginas. Pastor, estamos chegando ao final. Suas considerações finais e também muito obrigado, viu? Mais uma vez, quero pedir perdão às pessoas que estavam assistindo o meu canal. A transmissão aqui na Netfé me parece que está muito boa, mas no meu canal, por algum problema, não, já pela segunda vez, a transmissão não foi, não chegou travando. Acredito que para a semana que vem nós teremos a engenharia vai arrumar isso aí, né? Acredito. Mas, pastor, qual é a sua consideração final? Fica à vontade e já dá os seus contatos, fala do seu livro. Ok. Meus irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós temos que nos aproximar da Bíblia sabendo que ela é a palavra de Deus. Não é a minha ideia pré-concebida que vai sobrepor-se à palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai me gerar um pensamento, ok? Eu não posso ler a Bíblia com as lentes das necessidades sociopolíticas, porque as necessidades sociopolíticas passam. Isso vai passar. A Bíblia é a palavra viva e eficaz e é a Bíblia quem é o padrão, quem é o modelo. O que eu devo fazer? Eu devo interpretar a Bíblia, mas não é a meu bel prazer. Eu devo interpretar à luz da hermenêutica. As regras da hermenêutica já existem. Bíblia interpreta a Bíblia. Vou usar as palavras no seu contexto, quer seja histórico, quer seja um contexto cultural ou remoto ou imediato. Então, às vezes, nós não entendemos de Bíblia, nem de teologia, e nós queremos sobrepor nossas ideias. Isso é errado, isso é pecado. A Bíblia é a palavra de Deus
e a Bíblia não precisa ser atualizada. O homem, de acordo com Romanos 12, é quem precisa ser atualizado. Deus abençoe vocês. Espero ter contribuído. Muito obrigado, pastor Roberto Cruvinel, pela generosidade e de me convidar e permitir que eu estivesse aqui esses minutos. O meu contato é Gessel Dilon Rodrigues. Você vai conseguir encontrar isso no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Eu preferiria que você me procurasse no YouTube. Lá tem algum trabalho que talvez você possa encontrar alguma coisa edificante para a sua vida espiritual. E estou à disposição no telefone 11 99956 1879. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Maravilha, pastor Gessé. Pastor Gessé, muito obrigado. Eu quero recomendar. O seu livro está aí, pastor Gessé? Eu não tenho nenhum aqui agora comigo, mas o nome do livro é Véspera de Avivamento. E em alguns dos meus Véspera de canais Avivamento. você consegue adquirir este livro, tá bom? Isso, é um livro muito bom, recomendo. Convites ao pastor Gessé também. Pastor Gessé, muito obrigado e vamos às nossas considerações finais. Meus irmãos, meus queridos, atualizar a Bíblia é um sentimento de quem está divorciado dela e tenta, de alguma forma, arrumar pretexto para um comportamento equivocado, uma vida equivocada. A Bíblia ensina que quando nós somos convertidos, nós somos guiados pelo Espírito Santo na verdade, na palavra de Deus. Nós ansiamos em conhecer a palavra de Deus. Segunda de Pedro diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Dizer que o arrebatamento é um horizonte utópico. Dizer que a Bíblia ensina que se venha como está, fica como quiser, isso é um desserviço ao reino de Deus. Mas essas questões são de se esperar, porque a Bíblia diz, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que é natural ou até importante que haja no meio de nós a raireses, a heresia, os partidos, as facções, para que aqueles que são fiéis se manifestem. Então, fica com a sua vida na presença de Deus. Me segue aí no Instagram, @RobertoCruvinel, @RobertoCruvinel, meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. E se Jesus Cristo permitir, se Ele permitir, estaremos aqui na próxima sexta-feira. Fiquem com Jesus. Até lá.